Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus envolva cada um de nós nessa noite que foi preparada para todos nós, né? Lembrando, a gente pede sempre para deixar, por favor, o telefone naquele modo avião. Hoje nós temos palestra, né? Então, por gentileza, tá bom? As aguinhas também, na hora de ir embora, não esqueçam de pegar suas águas e que a cantina fique aberta após o término da nossa palestra da noite de hoje. Então, se quiserem depois dar uma passadinha lá, fiquem à vontade, tá bom? Boa noite a vocês que estão nos acompanhando em casa pelo Centro Espírita Miguel Oficial, canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, mais uma noite. Hoje nós temos palestra com o nosso companheiro Henrique Miranda, do Centro Espírita Augusto Paiva. Aí já perguntei até a ele, onde é que fica? Maria da Graça. Isso, repete, por favor. Rádio Rio de Janeiro. Exatamente. Olha, nós pedimos a vocês que estão em casa também para que preparem as suas garrafinhas de água, enquanto a nossa palestra funciona essa noite, vai acontecendo essa noite. A espiritualidade amiga sempre vai fluidificando, tornando as águas no remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Que Jesus possa envolver a todos nós e que possa entrar em todos os lares. Nós teremos agora a página de abertura com a nossa companheira Fabiana e logo após, então, a palestra com o nosso companheiro Henrique Miranda. Por favor, Fabiana, obrigada. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sobre a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo.
Transforma as tuas energias e bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando, para isso, o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Gratidão pela noite que preparaste para cada um de nós. Um tema hoje a ser desenvolvido, parábola da lamparina. Mestre querido, como podemos nos iluminar? Como podemos iluminar ao nosso próximo? O tema de hoje, Senhor, com certeza nos auxiliará a compreender cada um de nós, o nosso propósito, o nosso caminhar, sempre em cima dos teus ensinamentos. Por isso nós te rogamos, ilumine o nosso companheiro Henrique Miranda, através das palavras que ele vai trazer na palestra de hoje. A nós, Senhor, nós te rogamos, ampare-nos, fortaleça-nos, para que a gente consiga abrir os nossos corações na compreensão desse tema. Ainda pedimos, Senhor, que as águas que se encontram colocadas sobre as mesas possam ser magnetizadas, que possam receber os fluidos necessários, a fim de que elas se transformem no remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Ainda te pedimos, Senhor, trabalhe nas mãos dos médiuns, passistas, pois eles vão transmitir a cada um de nós as vibrações que necessitamos. Enfim, Senhor, a Ti, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Maria, Mãe Santíssima, nós pedimos então a permissão para iniciarmos a palestra dessa noite, através do Teu amparo e da Tua luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora é com você, tá? Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui no Miguel. Eu sou muito ligado a essa casa. Eu tenho uma ligação muito forte de estudo, né, de amizade. Eu queria começar lembrando, hoje seria a encarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que vale a pena deixar registrado que esse que foi chamado Kardec brasileiro não foi à toa, porque realmente ele trouxe a doutrina espírita de uma forma muito intensa, não é? E se hoje a gente estuda em casa, e o Miguel tem na nossa casa, né? E se hoje o Miguel tem essa estrutura toda de estudo, agradeçam ao Dr. Bezerra de Menezes, porque ele que, vamos dizer assim, implantou o estudo dentro do ambiente espírita, que até então não se tinha essa ideia de estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não se tinha essa ideia, né, de estudar sistematicamente. O Dr. Bezerra de Menezes começou com isso, não é? E o Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha muita coisa, nossa, como ele fazia muita coisa. Gente, ele foi tradutor, ele foi jornalista, ele foi escritor, político, e que político que ele foi um político espetacular, muito bom mesmo. E uma lei que ele criou, né, que só foi ter uma edição agora há pouco, foi da empregada doméstica. O empregado doméstico, ele criou essa lei, né? Então foi o primeiro. Outra coisa, ele criou uma lei também que multava quem derrubava uma árvore, em 1867. Interessante, não é? Então ele já tinha esse espírito ecológico, não é? E 16 filhos. 16 filhos. Isso tudo ele fazendo, ainda tinha, não é, 16 filhos. Espetacular. Uma vida maravilhosa, vale a pena ler a vida e obra dele, procurar, tem um documentário, está no YouTube, vale a pena
conhecer a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, só para registrar então, mas vamos lá, eu queria passear com vocês por 3 parábolas, porque, primeiro, gente, o estudo do Evangelho é uma coisa muito simples, é muito simples, né? E a gente tem muito receio, porque às vezes as pessoas complicam muito o estudo do Evangelho. E os ensinamentos de Jesus eram uma coisa assim muito simples de compreender, tanto que ele falava que ele contava história. Ele contava a história justamente para as pessoas compreenderem com mais facilidade. E essas histórias, que a gente chama de parábolas, elas estão todas interligadas. Todas elas são interligadas. Algumas têm até sequência. E algumas têm pontos em comum que é bacana a gente compreender. E que vem nessas histórias avisos fantásticos para a nossa vida. Então eu vou começar, porque, bom, a lamparina é da candeia, né? Para a gente não colocar, né? Bom, a luz está aqui, não é à toa. Não é à toa que a luz está aqui. Se a luz estivesse aqui embaixo, bom, ia ficar até um ambiente gostoso, né? Tem aqueles tratamentos bacanas de iluminação, mas para a gente poder ler, para a gente poder ver um ao outro, né? Ter um ambiente bem iluminado, a luz fica em cima. Então é uma coisa muito óbvia, mas a mensagem ela tem uma maior profundidade. Então Jesus ele tratou essa história com maior profundidade, porque ele falava também através, né, de imagens muito fortes. Né? Tanto que ele falava, olha, você vai ficar trancado, não vai sair mais. Olha, a porta vai se fechar, não abre nunca mais. Claro que abre, mas ele precisava dar uma chacoalhada nas pessoas. Então ele passava imagem de inferno, passava imagem de prantos e ranger de dentes. Né? Naquela época, pranto e ranger de dentes era uma imagem muito forte. E as pessoas ficavam impressionadas, e prestavam mais atenção naquilo que ele estava falando. Então, a primeira história que a gente vai lembrar aqui é das 10 virgens, que é uma história muito interessante, porque você tem 10 noivas, essas noivas, não é? Elas não têm muita experiência da vida, e isso é importante na história, né? Porque elas não têm, são noivas porque noiva não é uma pessoa casada, vivida, uma pessoa ainda sem experiência. E essas pessoas sem experiência, essas moças sem experiência, elas estão esperando o noivo chegar. E o que acontece? Elas se preparam porque ele pode chegar a qualquer momento. E a qualquer momento ele chega e então elas vão dormir. Só que 5 tinham se preparado para, caso ele chegasse de noite, elas teriam combustível para colocar lá na lamparina delas, né, para poder sair. Porque, gente, por que Jesus conta essa história assim? Hoje em dia, né, tem luz na rua, tudo. Antigamente, alguém já esteve numa mata fechada à noite? Ainda bem que vocês não tiveram, ainda bem. Já teve? Já, né? Dá para enxergar um palmo à frente do nariz? Eu quase caí numa ribanceira, parei eu sou tão nervoso que eu não congelei. Pois não dá para enxergar um palmo à frente do nariz. Não dá, você não enxerga um palmo, não enxerga. Gente, não enxerga. Quem já teve fechado no quarto com breu absoluto, não sabe o que eu estou falando, porque você não enxerga. Então, quer dizer, naquela época, né, não tinha iluminação pública, não tinha luz elétrica. Né? Porque hoje em dia, até quando falta luz num lugar assim, você vê a luz da outra cidade. A luz reflete no céu. É uma loucura. Hoje em dia tem muita luz. Então, o que acontece? Precisava de luz, ainda que mínima. E aí, algumas são precavidas e as outras não. Olha a primeira mensagem aí. Nós sermos o quê? Prudentes. Ter prudência. Né? Quanta gente não tem prudência? Quanta gente não tem? E eu estou dizendo prudência espiritual. Aí, muita gente, olha o que me aconteceu, e leva um susto. Vocês sabiam que a gente sabe o que acontece na nossa encarnação? A gente sabe. Por quê? Porque a gente fez um planejamento para isso.
Então, muitas coisas na nossa vida não são surpresa. Muita gente sabia da pandemia, muita gente sentia que alguma coisa ia acontecer. Passou bem pela pandemia. Não foi uma surpresa, foi uma coisa, claro, não imaginava que seria, mas estavam prontas para algo que ia acontecer. E passaram bem. Por quê? Estavam prestando atenção na encarnação. Porque sabem que tem uma vida espiritual, que fez um planejamento, está ligado, está sempre em prece, está atento à vida espiritual. E aí o que acontece? Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Exatamente não, mas sabe que vai acontecer alguma coisa. E bom, olha, a gente está num planeta em que o mal sobrepuja o bem. Então a chance de acontecer alguma coisa que não é boa é enorme. Só por isso aí já tá bom. Mas para isso você tem que saber o quê? Você tem que saber que você está encarnado em um planeta de prova e expiação. O planeta de prova e expiação é um planeta em que o mal sobrepuja o bem, mas o bem sempre vence, tá? O mal nunca vence. Quem vence é o bem. Só que por aí você já vai se preparando. Não é? Então, simples assim, você não vai sair. Aliás, todo mundo está fazendo isso. Como eu vejo muita gente na rua com celular, conversando, passeando. Né? Você, né? Olha lá, fez uma cara que faz isso. Mas, gente, o pessoal aí reclama que foi assaltado, que levaram o celular. Gente, eu vejo muita gente passeando assim com o celular. Então, o que acontece? Precavido, né? A pessoa precavida não vai sair abanando celular por aí, não vai fazer isso. Vai fazer isso dentro de uma loja, né? Parando em algum lugar. Então, algumas pessoas são precavidas, previdentes, as outras são imprevidentes. Agora, vamos falar espiritualmente, a gente está falando espiritualmente agora. Será que nós somos previdentes espiritualmente? Vamos conseguir aqui com a história. E aí, olha que interessante, alguém gritou. Olha que interessante. O noivo chegou! Alguém gritou. Então, o que acontece? Toda hora, cara, tem alguém gritando pra gente. Toda hora tem alguém gritando pra gente. Todo mundo vive para sempre, ou de vez em quando alguém morre. Desencarna, né? Você liga a televisão de manhã, gente, noticiário de manhã, você vai ver uma opção de gente que desencarnou. Não é? Não é isso? Não desencarna? Então as pessoas desencarnam, não é? Então, claro que a gente não vai se expor para desencarnar violentamente, a gente não vai fazer isso, mas a gente vai desencarnar. E nós temos que estar o quê? Prontos para isso. Então, olha como a vida grita toda hora, as pessoas desencarnam, né? As coisas acontecem, né? Por quê? Por que as coisas acontecem? Não é porque nós estamos marcados, porque tem alguém de implicância com a gente? Não, porque existe uma programação. Ou existe uma programação, ou você está imprevidente e deixa coisas acontecerem que não são para acontecer naquele momento, mas você foi imprevidente e deixou acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está contando uma história para quê? Olha, toma cuidado, seja previdente, se prepare para as coisas que podem acontecer. Né? Porque aí alguém grita, o noivo vem aí, e aí os que estavam prontas, tinham lá o combustível para colocar o óleo para poder sair, né? E enxergar o caminho, encontrar o noivo, essas aí, tranquilo, foram lá. Agora, as que não tinham combustível não conseguiam, porque nem acharam o caminho. Né? Que luz é essa, gente? Que luz é essa? Eu vou dizer que luz é essa. É o Evangelho. Então, espiritualmente falando, elas tinham o Evangelho dentro de si, que fazia com que elas pudessem caminhar seguramente pela vida. Tanto uma vida material como espiritual. Elas enxergavam, elas foram, sem problema nenhum. E quanto às outras, não conseguiram. Tanto que, olha só o que está acontecendo aqui. No final, ele diz assim, né?
quando elas conseguem o combustível, porque elas conseguem o combustível, né? Só que quando elas chegaram, a porta já estava fechada, elas não conseguiram mais entrar, né, para, no caso, o casamento, né, uma circunstância qualquer, mas a porta estava fechada. E o pior não é isso, elas batem na porta e o Senhor diz assim: olha, eu não conheço vocês não reconheço, não sei quem são vocês. E aí a gente raciocina um pouco. Olha que interessante. A porta estava fechada porque elas chegaram atrasadas, porque elas não reconheceram, né, o Evangelho como uma luz, como um caminho, como uma verdade, como uma vida. E elas podiam ter pego a combustível das outras? Podiam. Só que você não pega a virtude de alguém, virtude é sua. E a outra que não emprestou o combustível não tem problema nenhum, porque seria uma conquista própria, não foi egoísmo. E ela não consegue entrar. Mesmo alguém tendo gritado: olha, está chegando, olha, seja previdente. Então esse é o primeiro ponto, para a gente fazer uma outra ligação ainda, né? Porque elas não entram porque elas não sabiam o que estava acontecendo, elas se omitiram, e a omissão é um grande mal. Então essa é a primeira história para a gente chegar lá. A segunda história é a parábola dos talentos. Então a primeira, imprevidência, vamos lá, imprevidência, não prestar atenção, ainda que a realidade fosse gritante, né? Então não prestar atenção nas coisas da vida. Na dos talentos é interessante porque um recebe 5 talentos, recebe 3, tem um que recebe 1. Esse que recebeu 1, né, ele enterrou, ele se omitiu, não prestou atenção em mais nada, só deixou lá, ficou com medo e enterrou o talento dele. Bom, o que aconteceu? Quando o Senhor vem e pede conta, o que ele faz? Olha, eu enterrei. Então, o que aconteceu? Ele não foi nem previdente nem imprevidente, ele se omitiu, que é pior ainda. Se bem que ele, de certa forma, ele foi imprevidente, porque ele podia ter colocado o dinheiro no banco. O Senhor fala isso para ele: poxa, colocava o dinheiro no banco pelo menos, bota na poupança lá, rende alguma coisa. Mas nem isso ele fez. Então ele teve medo. E o que acontece? Acontece a mesma coisa com as virgens imprevidentes. Ele vai ser mandado para um lugar, né, e que não vai conseguir mais sair, ele vai ficar preso lá, que ele chama de trevas exteriores. Aí é figura de linguagem de Jesus. Jesus dando uma exagerada para as pessoas arregalarem o olho, arregalar os olhos e prestar atenção. Né? Então, prantos e ranger de dentes, né? Você vai ficar fechado, não vai sair mais. E ele fala também uma coisa muito interessante: olha, aquilo que você tem vai ser tirado. E o que você pensa que tinha não vai ter mais. Na verdade, ele nunca teve aquilo, ele nunca conquistou. Igual o combustível das meninas. Elas nunca tiveram aquilo. Então, é para a gente prestar atenção na encarnação que a gente está tendo, nessa vida que a gente está tendo agora, nessa existência. A gente está prestando atenção? A gente está sendo previdente? Se alguém gritar, né, olha, está faltando 1 ano para o mundo acabar, o que vai acontecer? A gente vai estar pronto? Porque tem uma outra realidade aí. A existência ela pode acabar a qualquer momento. A vida não. A vida não acaba. E aí, como é que fica? Como é que a gente está pensando? Como é que a gente está se preparando? A gente vai ter combustível? E o talento? Aonde é que ele está? Está enterrado ou a gente está investindo? Então, são essas duas histórias que Jesus conta, né, é para preparar a gente para
candeia para lamparina. Ele está preparando a gente, ele contou essas duas histórias para preparar, para a gente começar a ter noção das coisas. E claro que naquela época era muito difícil. Naquela época eu só entendia o seguinte: olha, eu tenho que ser previdente, eu tenho que carregar o combustível, eu tenho que prestar atenção nas coisas, né? Eu tenho que praticar o bem. E as pessoas entendiam. Hoje não, hoje a gente tem uma profundidade, a gente consegue penetrar mais no ensinamento. E Jesus falava para quê? Falava para o espírito, gente, não falava para a matéria. Ele fala para o espírito. Né? E aí eu vou dar uma paradinha agora, porque até palestra tem comercial. E aí eu vou convidar vocês para ouvirem a Rádio Rio de Janeiro. Né? Eu estou vendo muito jovem, talvez vocês não conheçam a Rádio Rio de Janeiro, até porque nem ouvem mais rádio, não é? Mas a Rádio Rio de Janeiro, gente, tem um aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial. A Rádio Rio de Janeiro foi a primeira rádio espírita do Brasil. Deve ter sido a do mundo, que a gente não tem. Né? A Rádio Rio de Janeiro ela fica 24 horas no ar, 7 dias na semana, falando de espiritismo, falando de Jesus. Né? E a Rádio Rio de Janeiro depende dos ouvintes. Por quê? Porque o mundo é muito preconceituoso e ninguém quer patrocinar uma rádio espírita. Então a rádio é dos espíritas. E a gente conta com os espíritas para isso, é claro. Então ouçam a Rádio Rio de Janeiro, está no YouTube, está no Facebook, e no aplicativo, e claro, bom, aqui não sei como é que está pegando, né, porque é também AM, né, é uma emissora espírita de sinal aberto. É uma coisa assim fantástica, como é que a gente está ainda vivo no ar. Então, graças a muitas pessoas. A rádio hoje tem 8.000 pessoas ouvindo por minuto, no AM. Não é? O YouTube, não é? Aí é por programa, né? A gente tem 2.000 em alguns horários, tem 500 em outros horários, mas é uma emissora dos espíritas. E aí a gente conta com os espíritas para prestigiar a Rádio Rio de Janeiro. Então, conto com vocês. Voltando aqui, agora sim, vamos para as candeias. Vamos para a candeia, vamos para a lamparina. A lamparina, né, é aquele negócio, ninguém vai acender uma lâmpada e vai colocar embaixo da mesa. Isso é óbvio, não é? Ficou muito claro. Então, o que acontece? Jesus está contando que a gente tem entendido que nós temos que ser previdentes. Olha as 10 virgens lá. Jesus está contando que a gente tem que ter combustível. Vamos lá, tem que ter pago a conta da luz para poder a luz estar acesa. Não é isso? Jesus está contando com isso. Né? Hoje em dia seria isso, não é? Então, a gente pagou a conta da luz. Então, a luz está acesa, foi porque eu paguei a conta. Para eu pagar a conta, é porque eu trabalhei, né? É porque eu prestei atenção no vencimento. Então é isso que Jesus está falando com a gente. Né? Para ter esse momento de previdência. E também, por quê? Porque se eu não pago a conta e a luz não fica acesa, o que acontece? Eu posso cair, né, numa lista de devedores. Não é? E essa lista de devedores, eu posso até ter punições porque eu estou devendo isso. Perceberam? Perceberam onde é que Jesus quer chegar? Por quê? Porque no momento que você precisar, né, da luz, né, para uma emergência qualquer, você não vai conseguir acender. Porque você não foi previdente, não pagou a conta da luz e a luz não acende. Né? Quer ver um exemplo bom também? Celular. Eu preciso de celular para fazer a ligação de emergência, mas eu não carreguei. Ah, não carreguei por quê? Porque eu não tinha energia em casa. Por quê? Porque eu não paguei. E aí, numa emergência, você quer chamar, por exemplo, 192, você não tem como chamar. Por quê? Porque você não carregou. Por que você não carregou? Porque você não pagou a conta. Imprevidência. E
como é que fica essa mensagem espiritual? Como é que fica essa mensagem espiritual? Né? O que é carregar? Né? O que é deixar essa luz acesa? É conhecer o Evangelho. Né? Eu conheço o Evangelho. Né? Porque o que é conhecer o Evangelho? Conhecer o Evangelho é simplesmente a gente saber que nós temos um Deus que é Criador. Esse Deus que nos criou, né? Ele criou, nos deu a vida e nos deu uma possibilidade de crescimento, de sermos felizes. Mas o que é preciso para ser feliz? Aprender. E como é que eu aprendo? Eu aprendo vivendo no mundo e errando. E aí eu aprendo com a correção dos meus erros. Né? Mas como é que é isso? O que a gente chama de prova. Né? E o que é a prova? São esses momentos que a gente tem desconfortáveis, que não era para ser desconfortável, né? Onde eu me coloco numa situação difícil e eu tenho que resolver aquele problema ali na minha frente. Tem gente que esperneia, tem gente que foge e tem gente que enfrenta. E aí aprende. Isso é a prova. E a expiação é algo um pouco mais intenso. Mas será que eu estou conseguindo entender esse processo? Ou eu chamo esse processo de dívida? Não é como se Deus fosse banqueiro, né? Eu devo a Deus, não. Ou chamo de castigo, estou sendo castigado, punido. Perceberam? Então, essa luz que é acesa prudentemente por aquelas noivas é justamente o entendimento que eu tenho da vida que está à minha frente. Eu vejo, eu enxergo a vida que está na minha frente. E ela grita, ela sempre grita. E eu enxergo porque eu não enterrei o talento. Porque aquele talento eu não enterrei, eu investi. E tanto eu investi que eu tenho condições de pagar a minha conta e deixar sempre a luz acesa. Porque eu cumpro com as minhas obrigações. Eu consigo sustentar, eu consigo levar a minha vida com responsabilidade. E vejam que Jesus fala que isso é gritante. É gritante a todo momento. A todo momento a vida está avisando a gente das coisas. A todo momento. E aí vale a pena estudar a Gênese. Lá na Gênese, que é o último livro que Kardec organiza, no último capítulo, ele fala dos tempos chegados, que todo mundo está falando, um monte de transição, os tempos são chegados, não é? Calma que não é para amanhã também, não é? Mas os tempos são chegados porque tem uma coisa muito interessante lá no livro. Tem tempo. Tem uma coisa muito interessante lá no livro, que é o seguinte, quando os tempos forem chegados, não vai ter terremoto, não é a terra que vai se mexer. Né? São os nossos intestinos. É a gente que vai começar a se contorcer, porque a grande agitação serão as ideias. O que a gente está vivendo agora? Polarização. É o grande momento. É o grande momento. A gente tem que se entender. É a hora de se entender. Né? Tem uma história que Jesus conta. Está no Jesus no Lar, pode ver lá, Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 23. Que aí Jesus fala o seguinte, que teve é até interessante, teve uma grande epidemia no reino, né, e aí junta um grupo para atender essa epidemia. O grupo sai e aí começa uma briga horrorosa. E eles se dividem, uns vão pela esquerda, outros vão aqui à direita. Né? Eu sou péssimo, eu dirijo, hein? Uns vão pela direita, uns vão pela esquerda, outros vão pelo centro. Jesus falou de política? Claro, Jesus falou de tudo. Só que mesmo divididos, eles continuam brigando.
E aí chega num ponto em que eles brigam, quase se matam, e quando eles chegam lá para socorrer da tal epidemia, lá no ponto do reino, estava todo mundo morto. Gente, é a nossa história que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma vida para tocar, a gente tem um país para tocar, a gente tem um centro espírita para tocar, né? E a gente está brigando. Né? Tá totalmente, todo mundo polarizado. Como se Bolsonaro não fosse nosso irmão em Cristo, como se Lula não fosse nosso irmão em Cristo, como se Hugo Mota não fosse nosso irmão em Cristo. Eles são o quê? Não são nossos irmãos? Né? Podem ser até nossos adversários, sim. Mas o que Jesus falou mesmo dos adversários, hein? Ele falou para a gente fazer o quê com os adversários? Amar. Ele falou para a gente amar os adversários. Não para colocar na mídia social e fazer grosserias. Ele falou para a gente amar o adversário. Ele não falou assim para colocar o Lula, o Bolsonaro, o Hugo Mota, Alexandre de Moraes, né, na mídia, expondo ao ridículo e odiando. Ou falou e eu perdi alguma coisa do evangelho. Não, né? Falou para a gente amar. Ame, ama o Alexandre de Moraes, gente. Ama o Bolsonaro. Ama o Eduardo Bolsonaro. Ama o Lula. Vamos amar. A gente não está aqui para odiar ninguém. Não é o nosso papel. Não é o que foi ensinado para a gente. E aí Jesus conta essa história. Né? É claro que ele não falou esquerda, direita nem centro. Ele falou que uns foram por um caminho, outros foram por outro, e outros foram ele fala até pelo centro mesmo. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando a gente se divide, a gente perde uma oportunidade. E a gente está perdendo a oportunidade de se amar, de ver o outro como nosso irmão em Cristo. Você pode até não concordar com ele, claro, não precisa concordar com ele. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo ensina isso para a gente, lá nos amai-vos uns aos outros. Como é que é? O que é amar? Aí os Espíritos ensinam o seguinte, olha só, amar, traduzindo, não é tomar cafezinho com a pessoa. Você não gosta da pessoa, você não vai tomar cafezinho com ela. Mas se ela te pedir um café, você vai fazer o melhor café da sua vida e vai entregar para ela com um sorriso sincero. É isso. Então, quando ele fala aqui, né, de acender, é isso. Clarear, eu enxergar melhor essa realidade que está aí ao meu redor. Porque quando você põe a luz embaixo da mesa, quando você não acende a luz, gente, todos os gatos são pardos. Ou seja, todo mundo é igual. Você vai tratar. E a gente tem que enxergar as pessoas. Né? E quando a gente diz enxergar, é amar as pessoas. E a gente não está fazendo isso. Quer dizer, pelo menos a maioria, né? Pelo que a gente vê nas mídias sociais, que, gente, eu passo direto. Que eu vejo que é bom, né? É muito bom, gente. Olha, o meu logaritmo está muito gostoso. Né? Porque eu coloco filosofia, boto ciências, né? E aí para terminar, o Lucas, né? Tem Lucas e Marcos, né? Eu fui mais pelo Lucas. O Lucas, ele vai falando também, que Jesus falou para a gente, cuidar da maneira como a gente ouve. Cuidar da maneira, como é que a gente está ouvindo as outras pessoas? Como é que a gente está ouvindo as notícias? E não tem coisa mais atual. Como é que a gente ouve as notícias? A gente ouve do jeito que a gente quer ou do jeito que ela é? A gente coloca, né, do jeitinho que a gente quer ouvir. Como é que é a notícia? E ele fala também uma coisa muito importante, que é, nada em segredo que não venha à luz do dia. A gente valorizar a ciência. Meu Deus do céu, você sabe que eu estou ouvindo uma notícia ontem. Tem gente no CDC, que é aquele controle de doenças americano,
que é referência. Você sabe que tem gente que está trabalhando lá que é anti-vacina? Gente, a pessoa dentro do CDC, que é o controle de doenças americano, que é uma das coisas mais avançadas do mundo, os caras são anti-vacina, como é que pode ser contra a ciência? O que esse pessoal está fazendo lá, pelo amor de Deus? Então, é o quê? Porque quando a gente lança a luz, é ciência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, incentivar a ciência para descobrir, gente, o câncer está perto, não está longe o câncer. Está perto. Eles estão chegando já a pesquisas, não é? E que está chegando muito perto, né, de a gente descobrir alguma coisa. AIDS, gente, AIDS, HIV. Só precisa tomar um comprimido agora, ou 2. Alguém acompanhou? Acho que são 2 comprimidos, né? Não precisa tomar mais o coquetel, gente. É só um comprimido num semestre e outro comprimido no outro, acabou. Mas não é por isso que você não vai usar camisinha, pelo amor de Deus, né? Não é por isso. Mas, olha só, no meu tempo, todo mundo morria de AIDS. Era horrível. Era uma sentença de morte. Hoje em dia não é. Não é claro que você pega de outras formas, não ser contato sexual, né? Você pega de outras formas, né? Por exemplo, teve até agora um escândalo, né, que houve, né, do transfusão sanguínea, que não foi atestada e as pessoas ficaram doentes. Então, fortuitamente, quer dizer, fortuitamente não, nada é por acaso, só no espírita falando, né? Mas ninguém morre, porque isso é ciência. Olha o que o Lucas está falando. O Lucas era médico, né? Então, nada é segredo que não vem à luz do dia. A ciência desvendando tudo. E a gente apoiando essa ideia. Né? Quantas pessoas vão deixar de desencarnar por causa de doença? Por quê? Porque a luz está iluminando a gente. Mas nós devemos ser prudentes. Estudar, cadê a jovem ali? Né? Está ali, quase dormindo, claro. Né? Não, ela tá atenta. Ela está psicografando. No outro dia, eu estava estudando, aí eu botei a mão assim, aí minha mulher chegou, você está psicografando? Né, assim é a posição do Chico Xavier, né? Está psicografando. Estuda, sabe por quê? Porque é ciência. Você descobrir coisas, desvendar, está tudo na nossa mão. Agora a gente precisa botar essa luz acesa. Onde é que a gente está colocando a nossa luz, gente? Onde é que a gente está colocando a nossa luz? Então é isso que a gente via conversar. Eu fiz assim um mix de parábola, né, justamente para a gente perceber essa riqueza de ensinamento, né, e ver que nós temos muito, mas muito mesmo, que ser responsáveis conosco e valorizar essa vida que a gente está aí. Não é como Jesus falou, né? Brilhe a vossa luz, né? E brilhar a nossa luz, gente, é botar essa luz no alto, é colocar a gente ali, para a gente brilhar, servindo as pessoas. Tá? Muito obrigado e fico muito feliz de estar aqui. Deus abençoe a todos. Eu vou dizer para você que a gente passaria mais um tempo continuando aqui escutando você. Não precisou nem usar o tempo aqui de advertência. Foi muito esclarecedor para nós. Nós temos muito a agradecer. Eu vou pedir a você que faça para a gente a prece final, por gentileza. Aí eu adoro que isso acontece. Por gentileza. Não é esse microfone é bom, né? Dão só para as pessoas. É igual o show de rock, né? Quando a banda principal tem um microfone melhor, né? Viu? Mas é o seguinte, gente. Eu estou em pé, não é ritual, não. Porque falar de Jesus, falar com Jesus, com Deus, nosso Pai, a gente tem que falar de pé. É claro, pode ficar sentado, pelo amor de Deus. Não é ritual, não.
mas é algo assim que a gente valoriza tanto. É quando o centro espírita pede para fazer a prece, assim, puxa, que bacana, que bom. Então, como diz, né, na hora a evocação da Ave Maria, né, das 18 horas na Rádio de Janeiro, eles falam sempre assim, vamos falar com Deus. E nesse momento, então, nós louvamos a Deus, nosso Pai, porque Ele nos dá vida e vida em abundância, mas não é só isso. Deus também nos dá condições para viver neste planeta, a água que brota, as sementes que no chão nos dão frutos, a gravidade perfeita, nós temos a atmosfera. Senhor, como te agradecemos. E Ele ainda envia o teu Evangelho através de Jesus, nosso Mestre amado, e a este que também dirigimos a nossa prece. Primeiro, pedindo para que tudo isso que estudamos, que falamos, que possa fazer parte do nosso dia a dia, porque o Evangelho só faz sentido quando refletimos sobre ele, quando sentimos e quando vivemos o Evangelho, como o Senhor fez. E somos profundamente agradecidos, porque a gratidão é a consciência de que isso tudo é algo maravilhoso que nós estamos vivendo, essa oportunidade de encarnar, aprender, ter contato com o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, de a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz.